Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Ó, a tia já está aqui em ritmo caipira, em ritmo de arraiá. E hoje nós vamos começar a nossa semana. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Todo mundo se cuidando? Todo mundo em casa? Pois bem, vamos começar aí a nossa semaninha com o ritmo acelerado, com bastante alegria, amor, que vai dar tudo certo. E essa semana você já sabe a nossa programação, hein? Nossa programação da Festa Caipira. Vamos que vamos, hein? E hoje nós vamos começar com história. Deixa a tia colocar aqui. Muito bem. Hoje nós vamos começar com história, dando aí continuidade às nossas discussões que nós fizemos na aula anterior sobre a agricultura e suas transformações. Hoje nós vamos prosseguir com a leitura e exercício das páginas 23 aí até 26, ok? Como nós já havíamos estudado, as técnicas de agricultura transformaram a vida dos primeiros povos. Com o passar do tempo, eles foram aí aprendendo a cultivar, eles foram aprendendo a plantar, as técnicas de plantio, e assim foi facilitando a vida deles. Não foi mais necessário ficar migrando de um lugar para o outro em busca de alimento. Não foi isso que nós aprendemos? Pois bem, hoje nós vamos falar aí com esse primeiro título sobre novos modos de vida. E aí eu gostaria que você pegasse o seu livro e acompanhasse com a tia Darly. Vamos lá? Todo mundo pegou? Vamos lá, página 23. Vamos ler junto comigo? Ó, para cuidar das plantações e dos animais, muitos povos migraram para regiões onde havia rios, fundamentais para irrigar as plantações e fornecer água para a população e para os rebanhos. Nós vamos ver que as principais áreas que foram aí habitadas são as chamadas áreas litorâneas, que são áreas aí perto de rios, perto de mares. E aí não só nas terras brasileiras, como em várias áreas do planeta, foram habitadas aí as áreas litorâneas. Por quê, gente? Nessas áreas litorâneas era mais fácil para poder criar os animais que eles futuramente aí iam usar como alimento, né? Usar como alimentação. E também era mais fácil estar nessas áreas litorâneas para poder aplicar as técnicas de agricultura, as técnicas de plantio. E nós vamos ver que essa questão de morar em áreas litorâneas era bom porque eram áreas úmidas e que também tinha água à vontade para poder irrigar as plantações, para poder molhar as plantações, regar as plantações. E também tinha água aí para poder alimentar os animais, certo? Para poder dar de beber aos animais. E ó, continuando, nestes locais, muitos grupos fixaram moradia e desde então tornaram-se sedentários, ou seja, passaram a morar no mesmo local por muito tempo. Então, até onde nós estudamos, os primeiros grupos humanos aí eram considerados nômades, não tinham moradia fixa, precisavam sempre migrar de um lugar para o outro. Então, à medida que o tempo foi passando e eles aprenderam novas técnicas, inclusive a técnica da agricultura, não foi mais necessário ficar migrando. Eles passaram então a ter moradia fixa, a ficar em um mesmo local por muito tempo. E então agora eles não podem mais ser chamados de nômades.
Já que eles têm moradia fixa, eles passaram então a ser chamados de povos sedentários. E à medida que eles iam habitando certas áreas, começava-se inclusive a surgir mais outros grupos humanos. Inclusive nós temos aqui nesta imagem, olha só, várias pessoas vivendo em comunidade, tá vendo? Umas com as outras. E aqui aplicando as técnicas da agricultura, aplicando as técnicas com os cuidados com os animais. Tudo isso, com toda certeza, então, facilitou a vida deles, ok? Dando continuidade, nós temos aí 2 exercícios na página 24. O exercício de número 1, onde você vai ter que relacionar essas 3 palavrinhas com os seus significados: sedentário, agricultor e pastor, tá? Vamos relacionar os significados. E a número 2 é uma questão que você vai ter que responder no seu caderno de história. Ou seja, nós temos aqui 4 palavrinhas, certo? E uma expressão que diz, ó, palavra agricultura, transformação, a expressão aí, ó, criação de animais e a palavra sedentários. Você vai ter que elaborar uma frase usando 2 palavras juntas, na mesma frase, ok? Então, em uma frase tem que aparecer 2 palavras aí, na outra tem que aparecer as outras 2, tá joia? E aí você vai elaborar, e só que tem um detalhe aí. Nessas frases, essas frases que você vai fazer tem que ser relacionada ao conteúdo. Não adianta falar agricultura é legal. Você não usou duas palavras, né? E você não relacionou ao conteúdo. Então, façam frases aí que são informações do que nós temos estudado até agora, ok? Vamos lá? Depois que você fizer essas frases, tira a foto para eu ver, tá joia? Eu vou ficar aguardando, hein? E aí, continuando, nós temos um próximo textinho falando sobre a importância dos rios. A gente viu que morar nessas áreas litorâneas facilitava a questão da plantação e também dos cuidados com os animais. É ou não é verdade? E aí, tem aqui um rio que foi muito importante na época em que esses grupos começaram a habitar, né, de fato o nosso planeta, começaram aí a formar novas comunidades. Vamos ler comigo? A importância dos rios. Todo mundo acompanhando na página 24, olha lá. As primeiras comunidades de agricultores se instalaram em regiões próximas às margens de grandes rios na região da Mesopotâmia, do Egito, da Índia e da China. Tá vendo aí, ó? São vários lugares que eles habitaram. E são vários rios aí que contribuíram para eles, para essas técnicas que eles passaram a aprender, técnicas da agricultura e também dos cuidados com os animais. E aí nós vamos entender que, ó, no decorrer do tempo, esses e outros rios se tornaram fundamentais para a criação das primeiras cidades da história da humanidade. Olha lá, os povos mesopotâmicos, indianos e chineses se desenvolveram perto de rios e com os egípcios não foi diferente. As margens do rio Nilo, localizado no continente africano, foram fundamentais para esse povo que vivia cercado pelo grande deserto do Saara. Então, nós vamos ver aí a importância desses rios, tanto para a agricultura quanto para a criação de animais. E essas áreas onde tinham rios, já que rios são aspectos naturais, são elementos da natureza, são formados pela natureza, essas áreas aí eram povoadas. E em várias partes do nosso planeta, povos indianos, chineses, começaram então a formar as comunidades.
E olha lá, ó, além de fornecer água, falando aí desse rio Nilo, o Nilo possibilitava o cultivo de alimentos, pois transbordava na época das cheias e assim irrigava as margens, deixando-as férteis para o plantio. Nas épocas em que o rio estava baixo, os egípcios antigos plantavam trigo, papiro, algodão, fígado, uva e alho, entre outros elementos na margem. Então, quando esse rio, dando o exemplo aí do rio Nilo, quando ele enchia, molhava as plantações e a época que estava baixa, eles plantavam outras coisas. Ou seja, já estavam conhecendo aí as plantas que necessitavam de muita água, de pouca água. São técnicas mesmo de agricultura que eles foram descobrindo. E nós temos aqui, por exemplo, uma ilustração, olha só, mostrando o deserto, mostrando o rio e mostrando os elementos construídos nas margens desses rios. Elementos que são casas, né, plantações que eles faziam, esses antigos povos faziam, porque construir suas casas perto dos rios era algo produtivo para eles, era algo bom para eles, já que os rios ajudavam aí na irrigação das plantações e ajudava também no cuidado com os animais, porque aí ia-se ter o que beber, o que dar de beber para esses animais, ok? E aí nós temos aqui uma informação legal da gente ler. Vamos ler, ó. Para evitar a falta de água nas épocas em que o Nilo estava baixo, os egípcios construíram canais de irrigação. Olha só, na época das cheias, esses canais eram preenchidos pelas águas que enchiam os reservatórios. Na época da seca, os canais permaneciam cheios, pois eram fechados. Assim, uma grande quantidade de água ficava disponível para ser usada principalmente na irrigação das plantações nos períodos em que não chovia. Então, só de imaginar que eles construíram aí canais para que a água do rio Nilo fosse encaminhada até os reservatórios, nós vamos entender que eles já estavam cientes aí de como encaminhar essa água enquanto não se chovia, quando o rio estava seco, não é assim? Então, tudo isso, meus amores, foram técnicas que eles foram aprendendo e que contribuíram aí para a transformação do modo de vida destes seres humanos, ok? E assim, vocês vão fazer os exercícios da página 26, tá? E aquelas duas perguntinhas da 24, e vocês vão tentar ler de novo esses conteúdos que a tia leu e discutiu com vocês, para então fazer os exercícios que estão muito fáceis, porque são exercícios aí que estão fáceis de fazer, são exercícios de interpretação baseado no que nós lemos, tá joia? Então vamos lá, vamos estudar, que eu quero todo mundo inteligente. Beijos!